Senhoras e senhores, mais uma vez sejam muito bem-vindos à SEG Info Brasil e mais uma vez eu recomendo que vocês assistam aos lugares anteriores antes de assistirem a esse lugar especificamente. Acho que vai deixar tudo muito mais divertido. Se você já viu, então vamos lá. No nosso segundo lugar dos top 5 jeitos de armazenar senhas está o armazenamento com hash e salt ou pepper. Aqui a gente resolve os problemas que a gente tinha anteriormente. A gente mantém as características de não ser algo visível em caso de vazamento, ou seja, não é texto puro, o bisbilhoteiro ele ainda não consegue entender o que está acontecendo aqui, e a gente resolve os dois problemas anteriores, que são, primeiro, senhas iguais geravam hashes iguais, e o segundo problema, a gente parcialmente resolve, que é o Rainbow Table e a força bruta. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar um salt. O que é um salt? O salt ele é um novo elemento que a gente adiciona na tabela. O salt é um elemento que tem que ser exclusivo para cada usuário e ele é um elemento que ele vai ser somado ao que o usuário digitar para gerar o hash. Ou seja, antes o hash ele era mais ou menos uma função assim. O hash ele é a aplicação de SHA-256 em cima da senha que o usuário digitou aqui duas vezes. Agora, nesse método número 2, o hash ele vai ser algo diferente. O hash ele é a aplicação do SHA-256 nesse caso, em cima de uma soma da senha mais o salt. E essa ordem também já é um elemento de aleatoriedade. A gente não sabe se a gente vai botar o salt depois, ou a gente poderia botar antes, a gente poderia botar antes e depois. Ou seja, ao invés da gente calcular o hash direto em cima do S123, o que a gente está fazendo é adicionar um elemento adicional. Nesse caso aqui, a gente está adicionando o AHB21 antes ou depois, ou antes e depois, e é em cima disso que a gente está calculando o hash. E lembra, o hash ele é único para cada entrada que a gente coloca. Deixa eu mudar essa palavra. Ele não é único. Pode existir colisão de hashes, e essa é exatamente uma razão pela qual MD5 e SHA-1 são péssimos. Mas ele é determinístico, ou seja, para uma mesma entrada tu vai ter uma mesma saída, mas para cada mudança que tu faz, uma letra que tu muda, um número que tu coloca, isso vai gerar um resultado completamente diferente. Ou seja, ainda que eu tenha uma mesma senha para o usuário 1 e para o usuário 4, como era antes, o S123, o usuário 1 vai ter esse salt aqui, o AHB21. O usuário 4 ele vai ter um outro salt. Talvez o dele seja algo como XX22Y e depois o S123. E obviamente quando a gente aplica o hash em cima disso, vai ser um resultado completamente diferente do que a gente obteve para o usuário anterior. Então a gente resolve praticamente 100%, sabendo que a gente pode ter colisões, mas é praticamente impossível que aconteça. Ou seja, a gente não vai ter senhas aqui iguais na tabela e a gente resolve também os outros problemas. O problema primeiro de Rainbow Table, porque ainda que já esteja pré-calculado o S123, é praticamente impossível que já esteja pré-calculado o AHB21S123. E deixa eu dar um pouco mais de contexto aqui. Aqui a gente está trabalhando como exemplo com salt pequeno, né? Eu estou botando 5 caracteres aqui. Então vocês poderiam até argumentar que isso aqui no final das contas acaba sendo uma senha de 9 caracteres. E talvez tenha uma tabela pré-computada para isso, verdade. Mas um salt de verdade ele vai ser bem grande, né? Talvez 32 bytes, 128 bytes. Ou seja, vai ser gigante aqui o que a gente está tratando. É uma coisa gigante com S123. E assumindo ainda que esse site de vocês ele já tenha senhas pelo menos mais seguras, né, com 10 caracteres, por exemplo, a gente está tratando então de fato de um trambolho que vai ser adicionado antes ou depois, ou antes e depois mais uma senha de 10 caracteres com maiúsculo, minúsculo, alguma coisa assim. Então, é impossível que isso já esteja pré-computado. E quando a gente pensa então agora no problema da força bruta, né, que era justamente o que a gente fazia antes no Hashcat, era pegar as senhas e tentando uma a uma, e tu já ia comparando isso com toda aquela base de dados.
Agora é praticamente impossível. Praticamente impossível tu conseguir quebrar todas. Mas peraí, tem uma coisa importante, Cavinato. Tu botou o salt junto aqui na mesma tabela. É isso mesmo? Se essa tabela vazar, o salt vai vazar? Ou isso aqui está criptografado e tu só tentou deixar as coisas mais simples? Não. Prestem atenção. O salt, ele realmente vai vir junto aqui com a tabela e ele não vai estar criptografado, ele vai estar em texto puro mesmo. Agora você deve estar pensando, pô, Cavinato, mas se o texto é puro aqui, eu tenho salt, eu tenho esse hash, não fica mais fácil quebrar? Ou seja, não é só eu ir lá no Hashcat e falar, Hashcat, tenta quebrar as senhas, o algoritmo é o SHA-256 e o salt que eu estou usando é o AHB21. Quebra aí. Não é só fazer isso? É só fazer isso. Então não é horrível? Não. Calma, meu amigo, minha amiga. Realmente, lá no Hashcat, tu consegue dizer que tu está usando salt e especificar qual que é o salt. E o que o Hashcat vai fazer é tentar botar ele antes, ou depois, ou em alguma posição do meio. Tem como manipular isso. E o que o Hashcat vai fazer, na verdade, então é botar sempre esse salt e depois ir tentando quebrar as senhas. Então ele vai botar isso aqui com A, depois com B, depois com C, depois com D. Vamos assumir que ele consiga quebrar a senha. Depois de 5 horas, usando salt, assim, ele conseguiu quebrar a primeira senha. Legal, entre aspas. Ele conseguiu quebrar uma senha. E, obviamente, se a gente estiver tratando de senhas ali de 10 a 12 caracteres, isso aqui já vai levar dias. Então, talvez, depois de dias, o hacker consiga quebrar a primeira senha. Agora, ele ainda tem mais 999. Para cada uma delas, ele vai ter que especificar qual que é o salt e vai ter que especificar a ordem. De novo, talvez em 5 dias ele não consiga quebrar essa porque ele botou o salt antes, mas na verdade tu na tua empresa decidiu botar o salt depois. Ou talvez na tua empresa tu decidiu botar o salt depois do segundo caractere. Então se a senha era S123, tu definiu que a tua regra é o S, depois o salt, depois o resto da senha. Então o hacker já tem que se preocupar com tudo isso. E quando ele conseguir quebrar alguma coisa, já vai levar dias e dias para quebrar uma senha. Por quê? Porque para cada senha vai ter um salt diferente e agora ele vai ter que ir para a próxima. Ele fala, beleza, quebrei a primeira, vamos para a próxima. A próxima agora o salt é 19NEQ, que pode estar antes ou depois ou no meio. Isso é uma dinâmica completamente diferente do que a gente tinha antes, que era não tem salt, então para cada coisa que o Hashcat vai gerando, tu já pode comparar com toda aquela tabela. Agora o hacker vai ter que atacar uma a uma essa tabela, ele já não consegue mais usar Rainbow Table, ele já não consegue ver senhas iguais, porque os resultados aqui são todos diferentes, e tu acabou de complicar muito a vida desse hacker. O último ponto aqui, para a gente finalizar, é Pepper. Pepper é bem diferente de Salt numa coisa apenas. O Pepper, ele não fica armazenado na mesma tabela. O Pepper, assim como aquelas chaves de antes, ele ficaria armazenado numa tabela completamente diferente. Então tu teria algum elemento de correlação, por exemplo, o 001 dessa outra tabela, que é a tabela Pepper, vai ter aqui um XYZ123, por exemplo, que seria, o papel é o mesmo, né? Ele ainda tem esse papel de ser colocado antes ou depois ou no meio, a diferença é que a gente também não está expondo isso, ou seja, a gente está deixando um pouco mais seguro, porque a gente não está colocando isso na tabela, ou seja, se essa tabela vazar, o hacker não vai ter acesso. O grande problema, mais uma vez, assim como nas chaves, é que a gente tem que armazenar isso em outro lugar. A gente tem que correlacionar isso de alguma forma, essa tabela com aquela outra tabela. E é justamente essa complexidade que faz com que a gente acabe não utilizando muito. Ele deveria ser mais seguro, mas a complexidade que ele gera faz com que tu não use tanto, até porque, realisticamente, quando a gente tem que armazenar senhas hoje, esse método é atualmente o mais seguro. Hashes com salt. Mas espera aí, Cavinato. Se esse é o jeito mais seguro de armazenar, o que vem no nosso lugar número 1? É o que vem exatamente agora.